bilionário e a menina inesperada. Ricardo Soares havia construído um império do nada. Era um homem que controlava cada aspecto de sua vida, até a noite em que uma menina de 8 anos se aproximou da sua mesa num restaurante de luxo e disse 4 palavras que destroçaram o seu mundo. Tu és o meu pai. Nesse momento, tudo o que ele pensava saber sobre a sua vida mudou para sempre. Ricardo Soares sentou-se na sua mesa habitual num restaurante elegante de Lisboa, a desfrutar de uma noite tranquila, sozinho. O suave burburinho da música clássica tocava no fundo, e o brilho quente dos candelabros refletia-se nos polidos soalhos de mármore. Havia passado o dia inteiro em reuniões consecutivas, e agora, finalmente, tinha um momento para si. Um bife perfeitamente cozinhado, um copo de vinho tinto caro e a satisfação de saber que havia fechado mais um negócio multimilionário. Justo quando levantava o garfo, uma sombra apareceu na borda da sua mesa. Ele esperava ver o empregado, mas quando olhou para cima, a sua mão congelou no ar. Parada à sua frente estava uma menina pequena, com não mais de 8 anos, com feições delicadas, olhos azuis brilhantes e cabelo loiro dourado preso com uma fita rosa claro. Estava vestida com um vestido simples, mas cuidado, as suas pequenas mãos unidas à sua frente. Ela não parecia perdida, não estava a chorar, nem à procura de um pai. Estava a olhar diretamente para ele, sem pestanejar, como se o tivesse estado a procurar e finalmente tivesse encontrado o que procurava. Senhor Soares. A sua voz era suave, mas havia confiança por trás dela. A forma como ela disse o seu nome enviou um sentimento de desconforto através do seu peito. Ricardo pousou o garfo e endireitou-se ligeiramente. Ele não tinha ideia de quem era aquela criança. Ele não era alguém que passava tempo perto de crianças. A sua vida era cuidadosamente selecionada. O seu império de negócios, o seu estilo de vida luxuoso, o seu círculo social. Não havia espaço para encontros inesperados como este. Sim, a menina respirou fundo, a sua expressão inabalável. O meu nome é Emília. Tu és o meu pai. O mundo ao redor de Ricardo pareceu congelar. O suave murmúrio de conversas nas mesas próximas desvaneceu-se. O tilintar de talheres contra pratos tornou-se distante. Foi como se o tempo tivesse parado. O seu primeiro instinto foi a incredulidade. Isto tinha que ser algum tipo de erro. Uma partida? Um mal-entendido? Mas algo na forma como ela estava, a firmeza na sua voz, fez o seu coração bater um pouco mais forte. Desculpa, tu és o meu pai. Ricardo inclinou-se para trás na sua cadeira, sentindo o peso do momento assentar sobre ele como um nevoeiro pesado. A sua mente acelerou, a tentar dar sentido ao que estava se a acontecer. Ele não tinha filhos, nunca se tinha casado. As suas relações passadas tinham sido fugazes, nada que pudesse ter levado a isto. E, no entanto, enquanto olhava para a menina novamente, realmente olhava para ela, algo no seu rosto era estranhamente familiar. A curva do seu nariz, a forma do seu queixo, aqueles penetrantes olhos azuis. O empregado, que se havia estado a aproximar com uma garrafa de vinho, hesitou por perto, sentindo a tensão. Ricardo dispensou-o sem uma palavra. O seu apetite tinha desaparecido. Ele exalou lentamente, forçando a sua voz a permanecer uniforme. Quem te disse isso? A menina hesitou pela primeira vez. Baixou o olhar ligeiramente, depois estendeu a mão até a pequena mala que tinha pendurada ao ombro. Dela, tirou um pedaço de papel dobrado e colocou-o cuidadosamente sobre a mesa à sua frente. Ricardo olhou para ele por um longo momento, antes de estender a mão.
As suas mãos, firmes na sala de reuniões, firmes em negociações de milhões de euros, sentiram-se estranhamente instáveis agora. Ele desdobrou o papel e viu o seu próprio nome impresso ali. O seu nome completo. Ao lado, as palavras pai, Ricardo Soares. A sua garganta secou. A sua assinatura estava no fundo do documento. Um registro de paternidade. A sua mente recuou anos a tentar agarrar-se a qualquer fio que pudesse explicar isto. A voz da menina era mais baixa agora. A minha mãe, ela faleceu há 2 semanas. Eu encontrei estes papéis nas coisas dela. Ela nunca me falou de ti antes. O estômago de Ricardo revirou. De repente sentiu o peso da presença dela de uma maneira que não sentira antes. Ela não era apenas uma criança a reivindicar algo impossível. Ela estava sozinha. Ele olhou de volta para ela, mas pela primeira vez em anos não tinha ideia do que dizer. Ricardo sentou-se imóvel, agarrando o papel nas suas mãos. As palavras desfocaram ligeiramente enquanto a sua mente lutava para as processar. O seu nome, registro de paternidade, pai. Nada disso fazia sentido e, no entanto, a evidência estava ali, bem à sua frente. Emília estava quieta, as suas mãos ainda unidas, os seus largos olhos azuis a observá-lo de perto. Ela tinha a paciência de alguém muito mais velho do que a sua idade, como se já soubesse que o que viesse a seguir não seria fácil. Ricardo limpou a garganta, forçando-se a falar. Onde tens ficado? Emília hesitou, movendo-se ligeiramente. Com uma vizinha, mas ela disse que não pode ficar comigo por muito tempo. Uma pontada aguda atingiu o peito de Ricardo. A ideia desta criança pequena, a sua filha, não ter para onde ir fez algo desconhecido se torcer dentro dele. Culpa, responsabilidade. Ele não tinha a certeza. Forçou a sua voz a permanecer firme. E a tua mãe? Emília olhou para a mesa. Ela ficou doente. Aconteceu rápido. Um dia ela estava bem, e depois não estava. A sua voz vacilou ligeiramente, mas ela não chorou. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras assentar sobre ele. A mulher, Sara, ele não a via há quase uma década. Tinham se conhecido durante uma das suas viagens de negócios para Londres. Passaram uns breves e apaixonados meses juntos, mas ele tinha seguido em frente, acreditando que ela também o tinha feito. Ela nunca o tinha procurado, nunca lhe tinha falado sobre Emília. Ele exalou bruscamente, passando a mão pelo seu cabelo bem penteado. Ela alguma vez me mencionou? Emília abanou a cabeça. Não. Eu só descobri quando fui ver as coisas dela depois que ela... Ela parou, os seus pequenos ombros a ficarem tensos. A percepção atingiu Ricardo como um soco no estômago. Sara nunca lhe tinha dito porque não tinha querido que ele soubesse. Ele tinha vivido a sua vida alheio enquanto ela tinha criado a filha dele sozinha. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. O restaurante, outrora um cenário para a sua vida luxuosa e controlada, agora sentia-se sufocante. O tilintar de talheres, o murmúrio baixo de conversas, o aroma a vinho caro, tudo parecia tão distante do momento a desenrolar-se à sua frente. Emília finalmente falou novamente, a sua voz cuidadosa. Eu não quero nada de ti, eu não sabia para onde mais ir. As suas palavras picaram. Ela pensava que ele a rejeitaria, que ele simplesmente ignoraria o facto de que ela era a sua filha? Mas podia ele culpá-la por pensar isso? Ricardo tinha passado anos a priorizar o trabalho, a riqueza e a eficiência em detrimento das ligações pessoais. Ele nunca se tinha imaginado como pai, nunca tinha querido esse tipo de responsabilidade. A sua vida era sobre ordem, e isto era caos. No entanto,
Enquanto olhava para Emília, parada ali no seu vestido pequeno demais, agarrando aquele pedaço de papel gasto como se fosse a única coisa que aprendia a ele, sentiu algo mudar dentro dele. Ela não tinha mais ninguém. O pensamento o perturbou mais do que ele estava disposto a admitir. Ricardo endireitou-se na sua cadeira, dobrando o documento e pousando-o cuidadosamente. "Vais ficar comigo esta noite", disse, a sua voz firme, embora por dentro ele não tivesse a certeza do que estava a fazer. "Nós resolvemos as coisas pela manhã." Emília piscou para ele, claramente surpresa, mas anuiu. Pela primeira vez na sua vida, Ricardo Soares não tinha ideia de qual era o próximo passo. Mas por alguma razão, pela primeira vez na sua vida, ele não estava a pensar em si mesmo. Ricardo conduziu Emília para fora do restaurante, a sua mente ainda a cambalear. O valet trouxe o seu elegante Mercedes preto para a entrada, e enquanto abria a porta do passageiro para ela hesitou. "Pode sentar-te à frente", ele disse, incerto do porquê sentia a necessidade de a tranquilizar. Emília subiu, o seu pequeno corpo quase engolido pelo luxuoso assento de couro. Ela apertou o cinto de segurança em silêncio, enquanto Ricardo deslizava para o assento do condutor. Ele ligou o motor, mas por um momento ele apenas ficou ali, agarrando o volante. O que é que ele devia dizer? A realidade da situação estava a atingi-lo com mais força, agora que estavam longe do restaurante lotado. Ele tinha uma filha, uma criança que tinha vivido sem ele durante 8 anos. E agora ela estava no seu carro, a caminho da sua casa. Ele limpou a garganta. "Tens alguma coisa contigo? Roupa? Uma mala?" Emília abanou a cabeça. "Eu deixei a minha mochila na casa da minha vizinha. Só tem algumas coisas." O aperto de Ricardo no volante aumentou. O pensamento de ela ter tão pouco enviou outra pontada desconhecida através dele. Ele era um homem que possuía múltiplas propriedades, fatos de designer e carros de luxo. No entanto, a sua própria filha não tinha quase nada. Ele saiu do parque de estacionamento, as luzes da cidade a passarem rapidamente enquanto eles conduziam em silêncio. Após alguns minutos, Emília falou. "Onde moras?" "Em Saldanha", ele respondeu. "Último andar de um arranha-céus." Ela anuiu, mas não disse mais nada. Ricardo olhou para ela. Ela estava a olhar pela janela, as suas pequenas mãos a repousar no seu colo. Ela parecia composta, mas ele conseguia ver a exaustão na sua postura, a maneira como as suas pálpebras caíam ligeiramente. "Quando foi a última vez que comeste?" ele perguntou. Emília hesitou. "Esta manhã." Ricardo cerrou o maxilar. "Devias ter dito que estavas com fome no restaurante." Ela encolheu os ombros. "Eu não queria pedir." Essa resposta o perturbou mais do que devia. Ela estava habituada a passar sem, a não pedir coisas. O pensamento o fez sentir-se estranhamente envergonhado. Minutos depois, eles entraram na garagem subterrânea do seu prédio. Ricardo saiu e contornou o carro para abrir a porta de Emília. Ela hesitou antes de pegar na sua mão para sair. Os seus dedos estavam frios. Dentro do elevador, ela olhou para ele. "Tu és sempre assim tão calado?" Isso o apanhou desprevenido. "Eu não costumo ter convidados inesperados." Emília anuiu como se essa resposta fizesse todo o sentido. "Não gostas de surpresas?" "Não." "Então acho que sou um grande problema para ti," ela disse com naturalidade. Ricardo exalou, passando a mão pelo seu cabelo bem penteado. "Tu não és um problema, Emília. Isto é só novo." As portas do elevador deslizaram, revelando a entrada para a sua cobertura.
No momento em que entraram, os olhos de Emília arregalaram-se. O espaço era enorme, janelões do chão ao teto com vista para a cidade, mobiliário elegante, um piano de cauda no canto. O lugar inteiro estava impecável, cada superfície polida, cada peça de mobiliário colocada com precisão. "Tu moras aqui sozinho?" ela perguntou. "Sim." Emília caminhou mais para dentro, virando-se num círculo lento. "É mesmo. Limpo." Ricardo quase riu. "Tenho pessoas que cuidam disso." O seu olhar demorou-se nas imponentes estantes, nas obras de arte caras nas paredes. Depois ela voltou-se para ele. "Onde é que eu durmo?" Essa era uma pergunta que ele não tinha considerado. Ele tinha 3 quartos de hóspedes, mas nenhum deles foi concebido para uma criança. Ele fez um gesto em direção ao corredor. "Há um quarto por ali. Podes usá-lo por agora." Emília o seguiu pelo corredor, parando à porta enquanto ele acendia a luz. O quarto era grande, com uma cama queen size, uma secretária e uma área de estar. Era elegante, decorado em tons neutros, mas parecia mais uma suíte de hotel do que um quarto de criança. Emília estava parada na soleira, agarrando a alça da sua mala. "Não parece um quarto de criança." Ricardo moveu-se desconfortavelmente. "Eu não estava à espera que uma criança estivesse aqui." Ela anuiu como se isso fizesse sentido. Então, após uma pausa, perguntou: "Posso dormir com a luz acesa?" Ele não esperava por isso. "Claro." Ele ligou o interruptor de um candeeiro de cabeceira. Emília entrou no quarto e sentou-se na cama, saltando ligeiramente como se estivesse a testar a sua suavidade. Ela parecia tão pequena sentada ali. Ricardo demorou-se na porta, incerto do que fazer a seguir. Ele estava habituado a tomar decisões com confiança, mas esta noite sentia-se completamente perdido. "Precisas de mais alguma coisa?" ele perguntou. Emília pensou por um momento. "Acho que estou bem." Ele hesitou. "Tudo bem, dorme um pouco." Ela deitou-se na cama, puxando os cobertores até ao queixo. "Boa noite, Sr. Soares." Algo na forma como ela disse isso fez o seu peito apertar. "Boa noite, Emília." Ele desligou a luz do teto e saiu, deixando a porta ligeiramente aberta. Enquanto caminhava de volta para o seu próprio quarto, ele exalou pesadamente. Ele tinha acabado de pôr a sua filha a dormir. Uma filha que ele nunca soubera que existia. E pela primeira vez em anos, Ricardo Soares não tinha ideia do que o amanhã traria. Ricardo mal dormiu naquela noite. Ele deitou-se na cama a olhar para o teto, a sua mente a correr com perguntas para as quais não tinha respostas. Como é que ele passou 8 anos sem saber que tinha uma filha? Por que é que Sara nunca lhe tinha dito? E agora que Emília estava ali, o que é que ele devia fazer? A certa altura, a exaustão assumiu o controlo e ele caiu num sono inquieto. Mas nas primeiras horas da manhã, um ruído fraco o acordou. Ele ficou imóvel por um momento, a ouvir um arrastar silencioso, uma porta a ranger. Ele sentou-se e passou a mão pelo rosto. A percepção o atingiu. Emília, vestindo uma t-shirt, ele saiu do seu quarto e dirigiu-se ao corredor. A luz do quarto de hóspedes ainda estava acesa e a porta estava ligeiramente entreaberta. Espreitando para dentro, encontrou Emília sentada na borda da cama, o seu pequeno corpo curvado. Ela tinha trocado para uma t-shirt larga, uma das dele, ele percebeu, mas ainda estava a usar as suas meias. O seu cabelo loiro estava ligeiramente despenteado do sono e ela estava a agarrar algo nas suas mãos. "Não consegues dormir?" ele perguntou, apoiando-se no batente da porta. Emília saltou ligeiramente, depois virou-se para encará-lo.
Desculpa, eu não queria acordar-te. Ricardo abanou a cabeça. Está tudo bem. O que é que se passa? Ela hesitou antes de abrir os seus dedos, revelando uma pequena fotografia amarrotada. Ele se aproximou e ela entregou-lhe. Era uma fotografia antiga de Sara, a sorrir, o braço enrolado à volta de uma Emília muito mais jovem. Ricardo sentiu seu peito apertar. Eu não queria esquecê-la, Emília murmurou. Ricardo sentou-se na cama ao lado dela, ainda a olhar para a foto. Ele não via Sara há anos, mas ver o seu rosto agora trouxe uma torrente de emoções para as quais ele não estava preparado. Arrependimento, culpa, um estranho tipo de luto. Tu não a vais esquecer, ele disse calmamente. Emília olhou para ele. Tu amaste-a? A pergunta o apanhou desprevenido. Ele exalou lentamente. Eu gostava dela, mas não estivemos juntos por muito tempo. Eu não sabia que ela estava grávida. Emília anuiu, como se já tivesse adivinhado a resposta. Ela nunca falou de ti, nem sequer uma vez. Ricardo engoliu em seco. Ele tinha passado as últimas 24 horas a lutar com o facto de Sara ter mantido Emília em segredo dele, mas ouvi-lo da própria Emília fez com que parecesse ainda mais real. Tu achas que ela estava zangada contigo? Ela perguntou. Ele considerou isso por um momento. Eu não sei. Talvez ela pensasse que eu não iria querer ser pai. Tu terias querido? Ricardo hesitou. Se Sara lhe tivesse dito naquela época, ele teria assumido a responsabilidade? Ou teria ele sido demasiado consumido pela sua carreira, demasiado assustado pela responsabilidade? Eu não sei, ele admitiu, mas eu sei que não vou desistir agora. Emília o estudou por um longo momento, antes de finalmente anuir. Está bem, está... Um silêncio instalou-se entre eles, mas não era desconfortável. Estás com fome? Ele perguntou de repente. Os lábios de Emília tremeram ligeiramente. Um pouco. Ricardo levantou-se. Anda, vamos ver o que conseguimos encontrar. Eles foram para a cozinha. O espaço elegante e moderno era geralmente apenas para exibição. Ele raramente cozinhava, preferindo ter as suas refeições preparadas para ele. Mas esta noite parecia demasiado impessoal. Emília subiu para um banco, observando-o enquanto ele abria o frigorífico. Tu alguma vez fazes a tua própria comida? Ricardo sorriu. Raramente. Ela bateu os pés ligeiramente contra o banco. A mãe fazia sempre panquecas quando eu não conseguia dormir. Ricardo agarrou uma embalagem de ovos. Panquecas, então. Emília pareceu surpresa. Tu sabes fazer? Eu consigo seguir instruções, ele disse, estendendo a mão para a farinha. Enquanto ele misturava a massa, Emília ficou sentada em silêncio, o queixo a repousar nas suas mãos. Quando ele começou a virar as panquecas, ela finalmente falou novamente. Eu não sei por quanto tempo é suposto eu ficar aqui. Ricardo congelou por um segundo antes de colocar cuidadosamente uma panqueca num prato. Tu não tens mais para onde ir? Pois tens? Ela abanou a cabeça. Não? Ele pousou o prato à sua frente e encontrou o seu olhar. Então vais ficar aqui. Pelo tempo que precisares. Emília pegou no seu garfo, considerando as suas palavras. Está bem. Pela primeira vez, Ricardo sentiu que tinha tomado a decisão certa. Talvez ele não tivesse ideia de como ser pai. Talvez ele ainda estivesse a descobrir o que tudo isto significava. Mas ele sabia uma coisa com certeza. Ele não a ia deixar ir. Na manhã seguinte, Ricardo acordou mais cedo do que o habitual. Ele não tinha a certeza se era porque a sua mente ainda estava a processar tudo o que tinha acontecido, ou porque, pela primeira vez em anos, mais alguém estava a viver sob o seu teto.
alguém que dependia dele. Ele levantou-se e caminhou até a cozinha, esperando encontrá-la vazia, mas para sua surpresa, Emília já lá estava. Ela estava sentada ao balcão, o seu cabelo loiro ligeiramente despenteado, a abanar os pés enquanto mordiscava um pedaço de torrada. "Acordaste cedo", ele disse, servindo-se de uma chávena de café. Emília encolheu os ombros. "Acordei e não sabia o que fazer." As suas palavras atingiram-no mais do que ele esperava. Ela não estava habituada a ter um lar onde se sentisse confortável. Ela não sabia qual era suposto ser a sua rotina ali. "Tu não tens que ficar só sentada aqui", ele disse. "Podes ver televisão, ler um livro, explorar o apartamento." Emília olhou em volta. "O teu sítio é mesmo silencioso." Ricardo inclinou-se contra o balcão a bebericar o seu café. "Acho que nunca reparei antes." Ela o estudou por um momento. "O que fazes geralmente o dia todo?" Ele sorriu ligeiramente. "Trabalho." "É só isso?" Emília franziu a testa. "Isso parece aborrecido." Ricardo riu. "A maioria das pessoas não acha que gerir uma empresa seja aborrecido." Emília deu outra dentada na sua torrada. A mãe também trabalhava o tempo todo, mas ela sempre se certificava de que tínhamos tempo juntas. Algo na forma como ela disse isso fez Ricardo parar. "O que é que tu e a tua mãe faziam juntas?" O rosto de Emília suavizou-se. "Às vezes íamos ao parque ou fazíamos bolachas. Ela gostava de desenhar, então ensinou-me um pouco. Ela estava sempre ocupada, mas tentava arranjar tempo para mim." Ricardo sentiu uma pontada de culpa. Sara tinha trabalhado arduamente para dar a Emília uma boa vida, e ele nem sequer sabia. Ela tinha estado a criar a filha dele sozinha, enquanto ele se tinha focado em negócios e lucros. Ele limpou a garganta. "Bem, nós vamos arranjar alguma coisa. Talvez possamos fazer algo divertido mais tarde." Os olhos de Emília acenderam-se ligeiramente. "Tipo o quê?" Ricardo hesitou. Ele não era exatamente o tipo divertido. Reuniões de negócios, eventos de networking, galas de luxo. Esse era o seu mundo. "Eu vou pensar em algo", ele disse. Emília parecia cética, mas não argumentou. Ricardo verificou a hora. Ele tinha uma reunião em 1 hora, uma que ele não podia perder. Mas enquanto olhava para Emília, sentada ali na sua cozinha, percebeu que não podia simplesmente deixá-la sozinha o dia todo. "Eu preciso de ir trabalhar por algumas horas", ele disse, "mas vou pedir a alguém para ficar contigo." Emília franziu a testa. "Eu não preciso de uma ama. Tu tens 8 anos. Eu consigo tomar conta de mim." Ricardo suspirou. "Eu não duvido disso, mas tu não vais ficar aqui sozinha. Eu vou pedir a alguém para te trazer o que precisares." Emília cruzou os braços. "Eu não estou habituada a que as pessoas façam coisas por mim." Ricardo sorriu. "É melhor te habituares." Uma batida na porta os interrompeu. Ricardo foi abrir e encontrou a sua assistente, Natália, parada ali. Ela tinha pouco mais de 30 anos, vestida de forma elegante num tailleur azul marinho, o seu cabelo escuro bem puxado para trás. Ela tinha sido a sua mão direita durante anos a gerir tudo, desde agendamento até gestão de crises. Ela entrou olhando para Emília com curiosidade antes de se virar para Ricardo. "Bom dia, senhor. Disse que era urgente." Ricardo fez um gesto em direção a Emília. "Eu preciso que fique aqui com ela por algumas horas." Natália piscou. "Com ela?" Emília acenou desajeitadamente. "Olá." Natália deu-lhe um sorriso educado antes de olhar de volta para Ricardo. "Senhor, eu tenho 3 reuniões agendadas para si hoje." "Reagende-as", ele disse. Natália pareceu surpresa. "O senhor nunca reagenda." "Eu estou a reagendar hoje." Ela o estudou por um momento, depois anuiu. "Está bem."
E o que é que quer exatamente que eu faça? Ricardo olhou para Emília. Apenas faça-lhe companhia. Certifique-se de que ela come. Se ela precisar de alguma coisa, trate disso. Natália anuiu, mas Ricardo conseguia ver a curiosidade na sua expressão. Ele não estava com disposição para explicar tudo neste momento. Virou-se de volta para Emília. Eu volto dentro de algumas horas. Comporta-te. Emília sorriu. Eu vou tentar. Ao sair do apartamento, Ricardo não conseguia afastar a sensação de que o seu mundo estava a mudar mais rápido do que ele conseguia acompanhar. E pela primeira vez ele não tinha a certeza se isso era uma coisa má. Ricardo passou as horas seguintes no seu escritório, mas a sua mente não estava no trabalho. Não importava quantos relatórios ele folheasse ou e-mails ele respondesse, ele continuava a pensar em Emília. Ele tinha passado a sua vida inteira a construir meticulosamente a sua carreira, a tomar decisões calculadas e a garantir que cada movimento que fazia fosse preciso. E, no entanto, ali estava ele, atirado para uma situação que nunca viu chegar. Uma filha, a sua filha. À hora do almoço, ele mal tinha avançado no seu trabalho. Finalmente, ele suspirou, inclinou-se para trás na sua cadeira e estendeu a mão para o seu telefone. Ele ligou para Natália. Como é que está a correr? Houve um breve silêncio antes de ela responder. Ela é diferente das pessoas com quem costuma se rodear. Ricardo sorriu. Presumo que isso significa que ela não está impressionada com fatos caros e tendências do mercado de ações. Nem um pouco, Natália respondeu secamente, mas é educada e surpreendentemente independente para uma criança de 8 anos. Ricardo inclinou-se para a frente. O que é que ela está a fazer agora? Está a desenhar, disse que a mãe lhe ensinou. Isso fez Ricardo parar. Ele não sabia que Sara gostava de desenhar. Outra parte da vida dela, da vida de Emília, da qual ele nunca tinha feito parte. Ele exalou. Tudo bem, eu volto para casa em breve. Depois de desligar, ele agarrou o seu casaco e saiu do escritório mais cedo do que o planeado. Quando entrou na sua cobertura, encontrou Emília sentada ao balcão da cozinha, completamente focada no seu desenho. Natália estava sentada por perto a ler algo no seu tablet, ocasionalmente olhando para a menina como se ainda estivesse a tentar dar sentido à situação. Ricardo aproximou-se e espreitou o papel de Emília. No que é que estás a trabalhar? Ela olhou para ele, depois hesitou antes de virar o bloco de esboços. Era um desenho dos dois. Ricardo ficou surpreso. No desenho ele estava parado ao lado dela, o seu fato desenhado com detalhes surpreendentemente nítidos, enquanto Emília segurava a mão dele. Não havia cenários extravagantes, nem embelezamentos desnecessários. Apenas eles. Emília estudou o seu rosto cuidadosamente. Tu gostas? Ricardo anuiu, engolindo o nó desconhecido na sua garganta. Sim, está bom. Ela sorriu, claramente satisfeita. Natália levantou-se, alisando a saia. Eu vou andando. Ligue se precisar de alguma coisa. Ricardo deu-lhe um aceno grato. Obrigado, Natália. Depois que ela saiu, ele virou-se para Emília, que ainda o estava a olhar com curiosidade. Tu saíste do trabalho cedo, ela salientou. Ele encolheu os ombros, caminhando em direção ao frigorífico. Achei que devia verificar as coisas por aqui. Emília sorriu. Tu sentiste a minha falta? Ricardo levantou uma sobrancelha. Tu estás aqui há menos de um dia. Isso não é um não. Ele suspirou, tirando uma garrafa de água. Não te habitues. Emília riu, depois voltou ao seu desenho.
Nos momentos seguintes, Ricardo apenas a observou. Ela estava tão à vontade como se sempre tivesse pertencido ali. E, no entanto, ele sabia que isto não era normal para ela. Ela tinha passado anos sem ele. Anos a acreditar que não tinha pai. Ele inclinou-se contra o balcão. Emília? Ela olhou para cima. Tu disseste há pouco que não sabias por quanto tempo ias ficar aqui. Ela anuiu lentamente. Ricardo exalou. Tu não vais a lado nenhum. Os olhos dela arregalaram-se ligeiramente. A sério? Ele anuiu. Eu não sei o que estou a fazer e não vou fingir que sei, mas tu és a minha filha. Isso não vai mudar. Por isso, tu ficas aqui. Esta é a tua casa agora. Emília ficou em silêncio por um momento, como se estivesse a deixar as palavras afundarem. Depois ela sorriu. Não era apenas um sorriso, era alívio, esperança e algo mais profundo. Está bem, ela sussurrou. Ricardo não percebeu o quanto precisava de ouvir isso até o momento em que ela o disse. E pela primeira vez, ele entendeu. Isto não era apenas sobre a vida dela a mudar. A dele tinha mudado também. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que Ricardo já tinha experimentado. A sua vida, outrora cuidadosamente estruturada e previsível, havia mudado para algo inteiramente novo. As manhãs já não eram apenas sobre verificar e-mails e preparar-se para reuniões, agora incluíam garantir que Emília tomasse o pequeno almoço, descobrir como pentear o cabelo de uma criança, o que, ele rapidamente percebeu, era muito mais difícil do que ele esperava, e ajustar a sua agenda para acomodar uma filha que, de repente, se tinha tornado o centro do seu mundo. A princípio, era estranho. Ricardo não estava habituado a ter mais alguém no seu espaço. Ele não estava habituado a ouvir passos a correr pelo corredor, o som de desenhos animados a tocar no fundo, ou a encontrar um rasto de meias minúsculas e lápis de cor espalhados pelo seu apartamento, outrora impecável. Mas, apesar dos ajustes, ele deu por si, a gostar. Uma noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, Ricardo voltou para casa e encontrou Emília sentada no chão da sala, uma pilha de livros espalhados à sua volta. Ela estava a folhear um romance de capa dura, o seu cabelo loiro a cair-lhe sobre o rosto enquanto lia. Ele pousou a sua pasta. — O que é que estás a ler? Emília olhou para cima, puxando o cabelo para trás. Apenas um dos livros da tua estante. Estava aborrecida. Ricardo levantou uma sobrancelha. — Tu lês por diversão? Ela sorriu. A mãe sempre disse que os livros nos levam para novos lugares, mesmo que estejamos presos no mesmo. Algo nas suas palavras o fez parar. Emília tinha passado por tanta coisa na sua curta vida, perder a mãe, viver na incerteza e agora, de repente, ser atirada para um mundo completamente diferente com um pai que mal conhecia. E, no entanto, ela carregava-se com uma força tranquila que ele não esperava. Ricardo sentou-se no sofá, afrouxando a gravata. — De que tipo de livros é que gostas? Emília pensou por um momento. Mistérios e histórias sobre pessoas que resolvem as coisas. Ricardo sorriu. Serias uma boa detetive. Ela riu. Talvez, mas acho que preferia ser artista. Ele olhou para o bloco de esboços ao lado dela, cheio de desenhos. Alguns eram doodle simples, outros mais detalhados, especialmente os de pessoas. Havia um dele, sentado à sua secretária, com um ar sério. Ricardo riu. — Tu captaste a minha cara de negócios na perfeição. Emília sorriu. — Tu estás sempre com esse ar. Ele abanou a cabeça, divertido. — Não estou. — Estás. Ricardo suspirou dramaticamente. — Acho que vou ter de trabalhar nisso.
Emília riu, depois virou-se para uma nova página no seu bloco de esboços. Posso desenhar-te de novo? Ele inclinou-se para trás. Força! Nos minutos seguintes, ela esboçou enquanto ele percorria os seus e-mails, mas ele continuava a espreitar para ela. Ela estava concentrada, os seus pequenos dedos a moverem-se rapidamente sobre o papel, a sua língua ligeiramente de fora em concentração. Eventualmente, ela virou o bloco de esboços para lhe mostrar. Desta vez, o desenho era diferente. Não era apenas ele sentado à sua secretária, eram ele e ela, sentados lado a lado. Ele parecia mais relaxado neste, menos como um CEO e mais como um pai. Ricardo sentiu algo apertar no seu peito. Emília olhou para ele à espera da sua reação. Tu gostas? Ele engoliu o nó na garganta. Sim, eu gosto. Ela sorriu, claramente satisfeita. Depois, após um momento, disse suavemente: Estou contente por te ter encontrado. Ricardo exalou, esfregando a nuca. Eu também, miúda. E a verdade era que ele realmente o sentia. Ricardo nunca pensou que a sua vida mudaria tão drasticamente em apenas uma questão de dias. Há uma semana, ele tinha estado a viver em perfeito controlo, os seus dias planeados ao minuto, o seu mundo a girar em torno de negócios, mercados de ações e reuniões de alto nível. Agora tudo era diferente, e pela primeira vez ele não se importava. Certa manhã, ao entrar na cozinha, encontrou Emília de pé numa cadeira, a tentar chegar ao armário por cima do balcão. Ela estava na ponta dos pés, a lutar para agarrar uma caixa de cereais que estava fora do seu alcance. Precisas de ajuda? Perguntou Ricardo, apoiado no batente da porta. Emília bufou, cruzando os braços. Não, eu sou independente. Ricardo sorriu, aproximando-se e puxando facilmente a caixa para baixo. Ah, sim. E qual era o teu plano se caísses dessa cadeira? Ela sorriu. Tu terias me apanhado. Ricardo revirou os olhos, entregando-lhe os cereais. Tu tens demasiada confiança em mim. Emília serviu-se de uma taça e olhou para ele. Tu és o meu pai. Tu devias apanhar-me. Algo na forma como ela disse isso fez Ricardo parar. Não era apenas um comentário passageiro, era confiança. Confiança real e sólida. Ele agarrou o seu café e sentou-se em frente a ela ao balcão. O que é que queres fazer hoje? Emília inclinou a cabeça. Não tens trabalho? Ele encolheu os ombros. Eu reagendei as minhas reuniões. Os olhos dela arregalaram-se. Tu nunca reagendas. Ricardo sorriu. Acho que estou a aprender coisas novas. Emília sorriu, depois bateu a colher na borda da sua taça. Podemos ir ao parque? Ricardo levantou uma sobrancelha. O parque? Sabes, ar fresco, árvores, coisas humanas normais. Ela troçou. Ele suspirou dramaticamente. Está bem, mas se eu ficar aborrecido, a culpa é tua? Mais tarde, naquela tarde, eles conduziram até ao Parque Eduardo VII. O tempo estava fresco, o sol a brilhar através das folhas de outono dispersas. Emília correu à frente, o seu cabelo loiro a saltar enquanto ela explorava, enquanto Ricardo a seguia a um ritmo mais lento, a observá-la com um sentimento desconhecido no peito. Ele não estava habituado a isto. Ele tinha passado anos a pensar que o sucesso era medido por números numa conta bancária, pelo poder que ele detinha no mundo corporativo. Mas ali parado, a ver Emília rir enquanto perseguia um esquilo, ele sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Emília correu de volta para ele, ligeiramente sem fôlego. Está bem, tenho uma pergunta séria. Ricardo cruzou os braços. Estou a ouvir. Ela olhou para ele com largos olhos azuis. Tu achas que eu podia ter um cão? Ricardo piscou. Um cão? Emília anuiu ansiosamente.
Sim, um pequeno. Não muito grande, tipo um cachorrinho. Ricardo suspirou. Essa é uma grande responsabilidade. Eu sou responsável, ela argumentou. Eu vivi sozinha por 2 semanas. Aquela declaração atingiu-o com mais força do que ele esperava. Ele odiava o pensamento de ela ter tido que ser responsável por si mesma numa idade tão jovem. Ele exalou. Nós vamos pensar nisso. Emília ofegou. Isso não é um não. Ele sorriu. Também não é um sim. Ela sorriu, claramente satisfeita com a possibilidade. Eles caminharam pelo parque, parando para tomar gelado de um vendedor. Ricardo não tinha a certeza de quanto tempo ficaram. Ele não estava a controlar o tempo como costumava fazer. Ele não estava a apressar-se para o seu próximo compromisso. Ele não estava constantemente a verificar o seu telefone. Ele estava simplesmente ali. Enquanto o sol começava a pôr-se, Emília olhou para ele. Olá, Ricardo. Ele levantou uma sobrancelha. Ricardo! Ela sorriu. Quero dizer, papá. Algo no seu peito apertou. Ele não sabia por que é que ouvir aquela palavra dela o fazia sentir que tinha realizado algo maior do que qualquer negócio que ele já tinha fechado. Sim, ele disse. Emília hesitou por um momento, depois sorriu. Este foi um bom dia. Ricardo olhou para ela e pela primeira vez ele não viu apenas uma criança que tinha entrado inesperadamente na sua vida. Ele viu a sua filha. E ele percebeu algo. Ele não trocaria isto por nada, nem mesmo um negócio de milhões de euros. Esta história é um testemunho das voltas inesperadas que a vida nos pode dar e de como as mudanças mais profundas vêm frequentemente dos lugares menos esperados. Ricardo Soares, um homem que passou a sua vida a perseguir o sucesso e o controlo, encontrou algo muito mais valioso, um propósito para além da riqueza e do poder. O que torna esta jornada tão convincente é a sua profundidade emocional. A princípio, Ricardo vê Emília como uma interrupção, um problema a ser resolvido. Mas, à medida que a história se desenrola, ele começa a entender que ela não é um obstáculo, ela é um presente. Ela o força a sair do seu mundo cuidadosamente selecionado, a ir além da sua zona de conforto e, finalmente, a tornar-se alguém melhor. A beleza deste final reside na sua simplicidade. Ricardo não apenas aceita Emília como sua filha, ele a escolhe, não porque tenha que o fazer, mas porque quer. E ao fazê-lo, ele experimenta algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia alguma vez comprar: amor incondicional, ligação verdadeira e a percepção de que a família é o maior investimento de todos. Isto é mais do que uma história sobre um multimilionário que descobre que tem um filho. É uma história sobre transformação, sobre aprender que o verdadeiro sucesso não é medido em lucros e poder, mas nas relações que nutrimos. E no final, Ricardo não apenas dá um lar a Emília, ela também lhe dá um lar a ele.